Olha só, o calo do redator, parte 3, a vírgula. Meus queridos, o primeiro ponto de hoje é a locução adverbial quando ela aparece no início. Olha só, por exemplo, a leitura pode ser adaptada para crianças com dislexia. O assunto de hoje, por sinal, é a leitura para crianças com especificidades, né? Então, nós temos aí, nesse exemplo, a locução adverbial no início, que é, por exemplo, solicitando aí a presença da vírgula. O segundo exemplo, em suma, olha só, locução adverbial, pedindo também a presença da vírgula, porque ela está onde? No início. Em suma, a utilização de recursos visuais torna a compreensão mais acessível. Então, grava aí, locução adverbial no início pede a presença da vírgula logo em seguida, tá? Adjetivos explicativos. Como é que você usa essa vírgula? Olha só esse par de vírgulas, né? Nós temos aqui essa expressãozinha, tá? Que está intercalada, né? Está entre vírgulas. Importante para o crescimento intelectual. Note que essa expressão explicativa, ela é adjetiva. Por quê? Porque note que eu tenho o seguinte, ó. Aqui eu digo importante, importante é quem? É a leitura, né? Então, está adjetivando. A leitura, importante para o crescimento intelectual, deve ser incentivada desde cedo. Par de vírgulas, porque eu tenho uma frasezinha explicativa adjetiva. Adjetiva explicativa. Outro exemplo, as atividades essenciais para o desenvolvimento cognitivo devem ser adaptadas às necessidades de cada criança. Gente, olha a mesma coisa, que é outro exemplo, né? Essenciais, qualificando aqui atividades. O par de vírgulas, né? Exatamente para intercalar essa frase aqui, essa expressão que está qualificando as atividades, tá legal? Próximo, use vírgula quando for uma subordinada adverbial anteposta. Primeiro vamos entender o que seria essa anteposta. Ó, posta, colocada, ante, antes. Então aqui eu tenho o seguinte, como exemplo, quando a sessão de leitura terminou, as crianças começaram a discutir suas impressões sobre a história. Note que quando a sessão de leitura terminou, essa oração ela é subordinada, portanto ela depende de outra. Essa daqui é a subordinada, tá? Ela depende de outra, que é exatamente a principal. As crianças começaram a discutir suas impressões sobre a aula de história. Essa é a principal, tá bom? É importante distinguir o seguinte, na hora que eu comunico alguma coisa, que eu falo alguma coisa, se eu digo, ó, as crianças começaram a discutir suas impressões sobre a história, a mensagem não está completa, portanto essa é a principal, não tem que ter dúvida. E a subordinada é aquela que precisa de outra oração para ter o sentido completo. Se eu digo assim, ó, quando a sessão de leitura terminou, sim, você entende o que aconteceu totalmente? Não, falta algo para completar. É justamente aí que entra a principal. Portanto, para confirmar, subordinada adverbial anteposta pede a vírgula. Segundo exemplo, caso ela tenha dificuldade, podemos tentar métodos alternativos de ensino. Gente, olha, outra vez, nós podemos tentar métodos alternativos de ensino. Esta é a oração o quê? Aqui eu tenho a oração principal. Sentido completo, tá? E aqui, ó, eu tenho a subordinada adverbial. Vírgula depois. Por quê? Porque essa subordinada, ela apareceu antes da oração principal. Tranquilo? Próximo, use vírgula quando você tiver uma reduzida de particípio anteposta. Já sabe que
a reduzida é uma oração subordinada, tá? Então, não tem sentido completo. Se eu digo, ó, motivado pelo sucesso anterior, você entende todo o recado? Você entende? Você não entende. Então, ela precisa da principal, que é qual? O projeto de leitura expandiu suas atividades. Aqui eu tenho a principal, oração principal. Como a reduzida de particípio veio antes da principal, então vou usar a vírgula. Reconheça na segunda também, ó, vírgula, antes da reduzida de particípio, desenvolvido, terminações ado, edo, ido, reduzida de particípio, antes da oração principal, tá? Oração principal. O programa adapta técnicas de leitura para cada criança. Mensagem completa, oração principal, tá bom? Orações subordinadas, agora as adverbiais pós-postas. Como assim pós-postas? Postas, você já sabe. Colocadas. Pós, depois. Não se usa vírgula quando for uma subordinada adverbial pós-posta. Ou seja, primeiro as crianças começaram a discutir suas impressões sobre a história. Sentido completo, recado dado, portanto, essa daqui é a principal. Vindo depois a subordinada, quando a sessão de leitura terminou, essa que é a subordinada, aí no caso, você não tem vírgula. Não tem vírgula. Segundo exemplo, podemos tentar métodos alternativos de ensino caso ela tenha dificuldade. Olha só, caso ela tenha dificuldade, essa é a subordinada, adverbial, não tem a vírgulazinha antes, por quê? Porque antes veio a oração o quê, gente? A oração chamada principal. Beleza? Também não se usa vírgula com oração reduzida de gerúndio pós-posta. Então aqui nós temos o seguinte, ó. O professor iniciou uma atividade de compreensão tendo concluído a leitura. Tendo. Ando, endo, indo. É a marca de gerúndio. As terminações de gerúndio. Ando, endo, indo. Tendo concluído a leitura, oração reduzida de gerúndio. Como ela aparece pós-posta, isto é, primeiro vem a oração principal, essa é a oração principal. Como ela vem aqui no início, e a subordinada e a reduzida de gerúndio vem depois, não tem vírgula, note aqui, não tem vírgula. Segundo exemplo, buscamos estimular o interesse das crianças apresentando diferentes tipos de textos. Olha aqui, ó, apresentando diferentes tipos de texto, reduzida de gerúndio, não tem vírgula, porque primeiro veio o quê? Primeiro veio a oração o quê? Principal. Principal, primeiro. Depois, a reduzida não tem vírgula. E o último caso aqui, né, foi esse, tá certo, de hoje, para dizer para vocês que estudar é sempre a saída e eu espero que vocês consigam cada vez mais aproveitar os momentos que nós temos aqui nessas videoaulas, nos grupos de estudos. Valeu!